No último episódio, cruzamos a Denali Highway, uma das estradas mais lindas do Alasca, muito bem acompanhados. E nos despedimos dos nossos amigos sem saber que nossos caminhos iriam se cruzar tão rápido. E hoje vamos ter uma das experiências mais esperadas da viagem. E no vídeo de hoje a gente vai cruzar a fronteira do Alasca para o Canadá. Vamos se despedir do Alasca que a gente tanto gostou. Vamos! Dias incríveis aqui. Se você não conhece a gente, meu nome é Thiago, essa é a Carol e essa é a nossa Tortuga. É a nossa casinha sobre rodas numa Land Rover Defender 110. Our idea is to drive the road. How's the trip going? Amazing. Great. Yeah. It's beautiful Yes. here. Where are you guys from? From Brazil. Brazil. You need to be prepared for that. Yes. Yeah. A lot of people don't come prepared for that up here, and it's like, that's life. That's normal. Yeah. It's different. True. But it's beautiful. Oh yeah. Yes. Yeah. Oh, I got some. I'll show you some Northern Lights pictures. That dancing, the Northern Lights dancing. Vai embora, nosso amigo. E a gente tinha parado ali no acostamento, né, na entradinha que tinha da empresa de óleo. Pra subir o drone. E aí foi bem na hora que o segurança da empresa apareceu, entrou ali pra entrar no portão. E aí ele primeiro deu um oi, aí depois olhou de novo e viu que eu tava com o drone pra fora, prestes a levantar voo. Aí ele, opa, eu percebi que vocês têm um drone, então aqui não pode, eu vou ter que tirar uma foto do passaporte de vocês. Vou chamar a polícia, mas... É, ele se explicando, pegou a prancheta, escreveu ali, pegou o passaporte. Mas no fim das contas, mais uma pessoa aqui do Alasca que é muito gente boa. Ele contou todas as experiências, contou como que é a aurora boreal quando tem, as melhores que ele já viu, que ele falou que o céu ficou todo vermelho. É, como é inverno por aqui, o que ele faz para se divertir, o que ele faz... E que ele ama muito viver aqui no Alasca, no meio né? da natureza, que as pessoas são muito gente boa. Sim, que ele não se imagina vivendo na cidade. Que é realmente a impressão que a gente tem aqui do Alasca, né? É exatamente tudo que ele falou pra gente, a gente ficou concordando, porque é o que a gente sentiu aqui. As pessoas são muito gente boas, você tá sempre em volta assim na natureza. Então se você quer sair para pescar, você pode. Se você quer sair para caçar, você pode. Se você quer sair só para apreciar a montanha, você pode. Pois é. Muito legal. E outra coisa interessante que ele falou é que ele chama a parte dos Estados Unidos mesmo, não ele, né? A galera aqui chama, a gente não sabia, de Lower 48 States. Sem o States, eu acho, né? Só fala Lower 48. Que são os 48 estados dos Estados Unidos que ficam para baixo. Esse é o 49º que fica aqui para cima, que é o Alasca. E aqui da estrada dá pra ver o tubo de óleo, né? Que é onde o cara trabalha como segurança. E esse tubo aí, eles fazem extração de petróleo lá em Prudhoe Bay, que fica no norte, o extremo norte aqui do Alasca. E esse tubo percorre todo o Alasca até Valdez, onde a gente passou inclusive lá, que fica no litoral sul. E aí lá nos Estados Unidos, nos 48 baixos lá, 48 lower, que aí eles fazem o refino do petróleo. Então, extrai aqui de cima, corta todo o estado, embarca do navio e manda lá pro continente. E ele já falou que teve 3 desastres grandes com vazamento de petróleo, sei lá, porque ele falou que o avô dele trabalhou na construção desse duto, né? Então é coisa antiga. O avô, o tio, o pai dele era segurança e agora ele é segurança lá também. Uma história longa ali da família dele. Chegamos em uma das nossas últimas cidades aqui no Alasca. Delta Junction. Isso. Depois daqui a gente vai pra Tóquio e aí já é a fronteira. Mas antes então a gente vai parar aqui pra conhecer um pouquinho do centro de visitantes. Que aqui é o final da Alaska Highway, né? Hello.
já saiu lá do centro de visitante, aqui não tava nada demais, então a gente nem filmou direito. Parou aqui no caminho pra procurar chuveiro, pra tomar um banho. Aqui é um camping, né? Que eles têm lavanderia, chuveiro. É, que eles chamam de RV Park. O chuveiro aqui é $8 por pessoa. A gente achou caro, e como a gente ainda vai passar em outra cidade... A gente vai deixar pra outra. Isso. Mas, Thiago, você reparou um negócio muito legal aqui. Eles têm aqueles galões ali, aqueles vermelhos, que é pra combustível, né? E a gente tem esses amarelos aqui que talvez não use mais, né? Não vou mentir, desde o México a gente tá tentando... Tentando não, né? A gente tentou uma vez lá no México, no finalzinho do México, vender eles, porque a gente já não ia mais usar aqui entre Estados Unidos e Canadá. A gente acabou usando, só que a partir de agora a gente não vai mais usar. Então é só um negócio que fica aí meio feio, chama muita atenção, a gente não fica muito feliz e a moça aceitou. Não, na hora o Thiago falou, ela falou, quanto você quer pelo galão? Aí o Thiago falou, $10 cada. Ela falou, eu compro. Que bom, é. Então, vai desamarrado aqui e já vamos ganhar então um dinheirinho, uns $30 aí. Desamarrar esse negócio, ainda mais quando tá com diesel, é um saco. Então é a última vez que eu faço serviço lazarento. Quem acompanha a gente já faz tempo, esse galão aí a gente foi pegar lá na... Onde que foi? Acho que no Peru, Michael. No Peru? Michael e a Bruna, do Aparando as Raízes. Isso, eles iam jogar fora na época, né? Comprar lá no Chile, né? Porque o carro deles não tem diesel lá na Bolívia pro carro deles, é só um diesel muito ruim. E aí eles acabaram comprando, usaram na Bolívia, e aí lá no Peru eles se desfizeram. E a gente tinha uns galão velho de óleo. Que a gente comprou uns pretos surrados, e aí a gente trocou por esses aí. E agora vamos vender eles. Nossa, muito bom isso aí. A gente vai liberando espaço. Okay. So where are you from? Brazil. Yes. We came driving. I had a friend just visit. Tudo certo, pagamento feito aí. Mais $30. Gente, e ela falou que eles estão se preparando pro inverno, né? Por isso que eles estão precisando desses galões e tal. E a gente perguntou, quando você tá esperando o inverno chegar? Ela falou que em uma semana. Em uma semana vai chegar o frio. Aí tem que fugir daqui. Ela falou que já tá nevando lá pro Denali, nas montanhas. Então, daqui a pouco tá nevando aqui também. Muito próximo. É engraçado isso, né? Porque a gente tá aqui num dia de sol e tal. A gente tem sentido realmente tá muito mais frio agora pra cá do que quando a gente chegou. Mas a gente não imaginou que o inverno, assim, de verdade já ia chegar em uma semana. A gente achou que tinha bem mais tempo. Mas já estamos quase aí na fronteira, então tá no time. Vamos ver agora como o Tortuga fica sem esses galões amarelos em cima. Pra gente que já tá tão acostumado, fica até estranho, mas no final fica mais bonito, né? O carro mais aventureiro sem os galões. E a nossa ideia é depois passar as cadeiras aqui pra frente. E aí então a parte do deck vai ficar toda liberado espaço. Aí sim, menos trambolho pra carregar. Chegamos aqui. Isso aqui é uma parada obrigatória antes de sair da cidade. Aqui a gente tá em Tóquio, ou Tóquio, e tem esse lava rápido que você mesmo que lava, né? Mas é grátis. A gente passou aqui na ida, pra quem lembra, esse car wash. Vamos passar aqui na volta e garantir que a gente vai entrar com o carro limpinho no Canadá. Isso aí.
Vou mostrar o antes e depois do Tortuga sujo nesse momento. Uma horinha depois. Outro carro. E depois do banho no carro, tá na hora do nosso banho. Banho na gente. Esse vai ser o banheiro de hoje. A gente vai dividir o chuveiro. Aqui ficou por $5, né? $5, para os dois. acho que ali tá falando 20 minutos. 20 minutos. 10 minutos pra cada é mais suficiente. Ah, ótimo. Comparando com o outro lá da senhora que comprou os galões de diesel, que era $8 por pessoa, né? Por pessoa, não podia dividir. E um pouco antes da fronteira com o Canadá, a gente parou num camping aqui gratuito, muito bom, né? Com uma baita de uma estrutura. Completo. Tem mesinha. Tem mesinha, coisa para fogueira aqui com uma grelha já no jeito. Essas lenhas estão aqui, alguém largou, mas lá na entrada do camping tem lenha gratuita também e banheiro. Muito bom, que achado. É. E tem fazer um almoço. Uhum. Qual que é o cardápio hoje? Olha, um arroz com frango. Bem básico para fronteira. A gente tem que começar a acabar com as coisas aqui, né? Fronteira. Toda fronteira dá uma acabada nas comidas frescas para poder cruzar tranquilo. Isso aí. Enquanto a Carol tá fazendo a comida, eu tô tirando aqui nosso suporte de tapetinho de yoga. Nossa ideia então é arrancar fora isso aqui do carro, deixar sem. Ele tava aqui, né? Para quem não lembra. E aí botar os tapetinhos de yoga e a vara de pesca, que também estavam nesse tubo, aqui na caixa preta. Isso porque a gente já falou em alguns momentos aqui do canal, nossa ideia é vender o Tortuga. Então a gente está chegando já no final da viagem e ali no Canadá, nossa ideia é anunciar ele. Na verdade já está até meio que anunciado, mas fazer mais sério o negócio. No Facebook, em algumas plataformas. É estranho isso, porque a gente já está há 3 anos vivendo no Tortuga. Mas vai ser legal para um próximo projeto. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer da vida, mas vai ter alguma coisa legal aí. Então a gente vai usar esse espaço aqui, principalmente essa mesa aqui, para tirar tudo que é meio que pessoal aqui do carro, dar uma limpada boa aqui na parte da cabine, aqui na parte de trás da casinha, para fazer umas fotos, uns vídeos e aí anunciar direitinho para, se tudo der certo, vender o carro aqui no Canadá, ou melhor, lá no Canadá. E aqui nesse camping, olha só quem a gente encontrou. Acabamos de se despedir deles alguns dias atrás, mas o Bora, a Aurora e o Aparando as Raízes estão aqui também. Então, mais legal ainda, a gente não está nesse espaço aqui porque não cabe mais um carro, então a gente parou bem aqui na frente. Muito bom. Limpamos o Tortuga num nível cotonete até quase. Esse aqui é o Tortuga como a gente sempre quis que fosse. Olha só que ótimo. Você entra, tem um monte de espaço.
Mas a realidade tem muita coisa. E olha que a gente tem pouca coisa, assim, se a gente for comparar com a nossa vida antiga e até com outros viajantes, né? Eu acho que a gente tem pouca coisa. Tem pouquíssimas coisas, mas mesmo assim você acaba acumulando coisa. Ou que você precisa usar, como, sei lá, então, cobertor, travesseiro, aí tem baldinho. Praticamente não usa, mas que uma vez ou outra acaba usando. Sim, então. Não, que nem a gente tá aqui, ó, com o chinelo, mas aí tem o tênis ali, tem um monte de coisinha assim que precisa ter, né, que a gente acaba usando. E dentro do Tortuga acaba fazendo um volume muito grande. Mas olha que beleza isso aqui, ó. Dá até orgulho, dá vontade de ficar aqui dentro, viver aqui dentro agora. Depois de todo o trabalho limpando Tortuga, a gente veio ver o lago. Até abriu um solzinho agora. Nossa, tá saindo no vídeo. Olha isso. Hoje é o dia da aurora. Chegou nosso momento. Tava vendo a aurora de verdade. Tá parecendo no... Mais uma sessão de aurora boreal. Vocês estão vendo se mexer loucamente? Caramba. Nossa, ficou muito forte. Nossa, parece um véu, parece um pavão. E acordamos depois da noite mais maravilhosa que a gente teve. Ontem foi incrível. Acho que não tem nem palavra para descrever como que foi ontem. As imagens eu acho que não estão retratando o tanto de aurora que a gente viu e atendeu assim as expectativas e superou, porque a primeira vez que a gente viu, né? Foi mais ou menos. Você não via olho nu. Pelo celular você via, mas olho nu era tipo uma nuvem, assim, um coisinho branco, meio esfumaçado, meio cinza. Agora, e aí a gente achou que. Não, e a gente achou que era assim sempre, né? Você não via direito, era meio que com celular. Mas a de ontem foram 2 sessões, assim, que foi bem forte, que você via olho nu, então você olhava pro céu. E o mais legal é que é gigantesco, então você olha de uma ponta a outra, assim, de um horizonte para o outro, e você vê aquela mancha, aquele rastro dançando, todo verde. É muito, muito diferente. O primeiro foi como se fosse um canhão de luz, né? E o segundo realmente dançou a aurora, fazia uns movimentos, né, diferentes. A melhor palavra, assim, o melhor jeito de descrever é como se fosse um neon gigantesco, assim, no céu. E aí, que se move. É muito legal. Foi muito legal. E o mais legal também é que a gente tava com os nossos amigos aqui, que a gente tinha feito uma super despedida, né, aquele dia. A gente porque a última vez que a gente tinha encontrado a Bruna e o Maico e se despediu, sei lá quando que tinha sido, antes da América Central. Na Guatemala foi, não foi? Foi na Guatemala. Na América Central. A gente ficou um tempão sem se ver. A gente foi se encontrar aqui nos Estados Unidos. Então a gente se despede de verdade porque a gente não sabe quando vai encontrar. Mas um dia depois a gente já tava junto. E foi. Nossa, e foi perfeito. Isso aqui foi uma despedida com um estilo do Alasca. Pois é. Com direito Hoje à aurora. É oficialmente, então, nosso último dia de Alasca. Último dia. Teve aquela fogueira bem quentinha. Essa parte foi a melhor.
né? Que a gente até brincou na hora, parecia um tour, um passeio pago, assim, que você tinha direito à fogueira, então a fogueira já estava ali preparada, como a gente tem lenha aqui nesse camping de graça e à vontade. Nossa, aí ficou muito A gente quentinho. botou bastante lenha, então a fogueira ficou bem grande, então bem quente. E aí a gente se afastava um pouco em direção ao lago ali, que é mais aberto, e aí conseguia ver o show da aurora. E depois de, sei lá, umas 2 horas de brincadeira de aurora, apareceu a lua ainda. Pra contemplar ainda mais. Então agora sim, nos despedimos com o estilo do Alasca e vamos hoje é dia de fronteira. Hoje é dia de fronteira. Vamos pro Canadá. Voltar pro Canadá também, que é um país maravilhoso. Bora. Tiramos aqui o nosso cano lateral que ficava os tapetinhos de yoga, então Tortuga tá mais defender do que nunca agora. E também tiramos fora não, né? Reposicionamos aqui as cadeirinhas. Então antes elas ficavam aqui no deck, na parte de trás do bujão de gás, e agora como a gente não tem mais os galões, vendeu lá naquele camping, a gente conseguiu botar as cadeirinhas para frente. Acho que fica mais discreto assim, né? Não fica tanto de coisa amarela em cima, as cadeirinhas são pretas e não fica aquele tubão branco aqui na lateral. A gente já está de saída aqui desse camping gratuito, mas só para mostrar para vocês, aqui está o coisinho de lenha, então aqui está esse telhadinho protegendo a lenha que já fica cortadinho. Do lado direito aqui tem uma caixa para estocar comida, essas coisas anti-urso. Esse trailer gigante aqui é do host, então é do rapaz que cuida aqui do camping, só que ele é voluntário. Então ele não ganha nada com isso, mas ele passa vários dias aqui fazendo esse trabalho. Aqui tem banheiro seco, né? Banheiro tipo pit toilet. Para esse outro lado tem uma caixa de doação, então aqui fala que não tem taxa nenhuma, mas se você quiser contribuir de alguma forma pode fazer doação. Tem lixo aqui, que eu já vou aproveitar e jogar as coisas que a gente anda arrumando o carro. Tudo anti-urso, como sempre. E aqui ainda tem um espaço de convivência que está cheio de tela mosquiteiro. Então, com certeza no verão, assim, no começo do verão, tem bastante mosquito, por isso que eles fazem esses espaços. E aqui dentro, aquele responsável aqui pelo camping, o host, deixou alguns jogos e alguns livros. Então a gente, nada mais justo, esse livro a gente pegou lá no Canadá ainda, num dia antes de cruzar a fronteira pro Alasca. E agora eu vou deixar aqui para alguém que vai chegar poder aproveitar também as informações desse livro. Aqui tem um quebra-cabeça, alguns livros também. Deixar esse brinquedinho também que a gente achou lá na Barra Califórnia. Vai que alguma criança vem queira brincar. E aqui tem uma maquete da região. A gente está nesse pin verde aqui e vai fazer a fronteira com o Canadá, que vai ser aqui na bordinha aqui da maquete. Muito legal. E a nossa saída aqui vai ser embaixo de chuva do Alasca, né? Mas não tem como prever, né? E a gente não vai ficar esperando aqui porque the winter is coming, como aquela senhora tinha falado pra gente, né? O inverno tá chegando, a gente tem que se mexer. Falam que essa estrada é muito bonita, mas acho que a gente... não debaixo de chuva, né? Parece que o tempo melhora lá para umas 6 da tarde, então a gente vai começar a se mexer para não pegar a fronteira também muito tarde. Na teoria essa fronteira vai ser de boa, não tem nada para apresentar ali, não tem que preencher formulário nenhum. A gente teve que fazer muito isso na América do Sul, tinha que preencher formulário, fazer coisa online. Essas aqui, Canadá e Estados Unidos, é bem tranquila, né? Então é só ir com o nosso passaporte, né? Para quem ainda não acompanha a gente, que não acompanha há um tempinho, né? A gente tá usando o passaporte europeu aqui, então não precisa nem de visto, é só entrar. Vamos ver, tomara que seja assim, mas é sempre imprevisível. E a gente tava aqui olhando o calendário para lembrar quando que entramos no Alasca. E tem exatos 1 mês e 18 dias aqui no Alasca. E daria para ficar mais se o inverno não estivesse chegando, né? Porque, nossa, que estado incrível. Foi 1 mês e meio incrível, né? Intenso. A gente fez um monte de coisa, intenso pra caramba. Vários animais, a gente tava tentando lembrar quais. Vimos um montão de salmão, comemos um montão de salmão. Teve águia pra todo lado. Muzi, que é o alce. Teve o veado. O veado. O lynx, né? Que foi recente aí, que foi, nossa, um dos melhores momentos. Impressionante. Teve Fizemos um passeio lá passeio de barco.
para os fiordes do Alasca. Esse aí a gente viu muita baleia, orca, foca, pássaro, lontra. Nossa, muito legal. Muitos glaciares. O litoral do Alasca é muito bonito, né? Tem todas essas montanhas, fiordes, glaciares. É bem legal. Então, os glaciares tá engraçado, porque a gente viu muitos, eu não imaginava que seriam tantos assim, porque o Alasca, você pega o mapa, tem pouca área de estrada, né? E a gente conseguiu explorar bem aqui. Gostei. Voltaria facilmente. Acho que dos Estados Unidos já dá pra falar que foi o melhor, né? Dos sem Estados falar Unidos. das pessoas, né? A gente ganhou carne de alce, ganhou salmão em conserva, salmão fresco, ganhou um monte de coisa. Os alasquenses penduricalho, são os mais legais, gente. Muito gente Desculpe boa. pessoas de outros lugares, mas pensando em sem Estados dúvida, Unidos... dos Estados Unidos e do Canadá, os canadenses são muito gente boa. São gente boa também. Acho que a gente não teve muita oportunidade ainda de conversar com muitos canadenses. Mas nos Estados Unidos, os alasquenses sem dúvida, são os mais gente boa. São mais gente boa. A gente curtiu demais. E foi o lugar mais legal dos Estados Unidos, então é um lugar que tá ali pra voltar um dia, com certeza. A gente está sendo recebido num centrinho de visitantes super bem. Com cafezinho. Cafezinho, colocaram um filminho pra gente assistir. Nosso último centro de visitantes do Alasca. Do Alasca. E hoje é o último dia delas de trabalho. Ela falou que hoje ele fecha e só abre na próxima temporada de verão. Pois é. Vamos ver o filminho e depois a gente mostra o centrinho pra vocês. Via these trade routes, white man's goods came to this valley. Bem legal o filminho, falando agora da preparação deles pro inverno, que é exatamente o que a gente tá vendo isso aqui. A migração dos bichos, né, que passam aqui por essa reserva. Que agora estão indo lá pra América do Sul, aí pro Brasil. Esse aqui é o centrinho de visitantes. Já colocamos o nosso PIN aqui em Santos. Yeah! Brazil. Really good! Yeah, Brasil! Ela é muito gente boa, ela que recebeu a gente. Esse aqui é o centrinho de visitantes, o último aqui do Alasca. Sempre tem, assim, uns animais, né? Esse aqui é mais... acho que é ganso. O que eu achei legal aqui é a pele. Tem a pele do Lynx, que é aquele gato que a gente viu. A gente não quer poder tocar nele, né? Aqui é exatamente pra isso, pra gente tocar nas peles. Ele é bem macio. Ele é mais macio que os outros. Esse aqui é onde a gente passou, né? Então a gente veio de Tok e estamos indo pela Alaska Highway até... A gente dormiu nesse Deadman Lake, que foi onde a gente viu a aurora ontem. Agora a gente tá aqui no Visitor Center e vai vir pra fronteira, né? Pra border. Sim. E toda essa área aqui que são, sei lá, nem sei quantos hectares, mas é um montão. É uma... reserva natural, um refúgio. Isso é bem legal aqui nos Estados Unidos, né? Eles têm várias reservas, vários parques nacionais, florestas nacionais, então eles cuidam bem, bastante, né? Do meio ambiente. Vamos seguir que temos fronteira. Bora, e a gente chegou na hora que elas já estavam fechando agora. Demos sorte, o último dia do ano agora. Elas só voltam pra cá em maio do ano que vem, que é quando abre de novo, que aí começa o verão. Chegamos na fronteira, saída dos Estados Unidos. Bom. Esse é pra quem tá entrando na Alasca. O cara, ele acabou de sair ali, né? E perguntou se vocês estão saindo pro Canadá, né? Obviamente. A gente falou assim, e aí ele falou que não tem que fazer nada. Então vamos direto no Canadá. Isso. Né? Engraçado, não tem que dar saída do país nem nada, é só entrar. Só entrar no Canadá agora. Então, mais um tempo aí de estrada. A gente se preparou aqui, mas vamos seguir. Mas acho que essa é a placa Alaska. Ah, é? Eu acho que sim. É isso mesmo? Ai! Segunda placa da Alaska. A gente entrou por outra.
Quem não viu, tem o vídeo aqui da nossa entrada triunfal no Alasca. Ela era diferente. É bem legal essa aqui também. Essa aqui é a mais conhecida, né? Uhum. Pois é, e ali, a partir daquela bandeira exatamente, já é o Canadá. Muito legal, né? A gente deixou nosso colante na outra, né? Que a gente até falou que colaram em cima, parece. E essa aqui parece que tinha colante, mas tiraram, ó. Tiraram os colantes que tinham. Agora tem um ou outro que são pessoas que colocaram agora. Vamos pôr o nosso também, né? Depois alguém tira. Deixar aqui no canto. Na entrada do Canadá, e quem viu na nossa entrada no Canadá, a gente passou um perrenguinho, foi chamado na salinha, deu tudo certo, né, até que a gente fez já tudo, mas dá aquele levemente nervosinho, porque da primeira vez não foi tão legal a nossa entrada no Canadá. E se a gente não entra agora no Canadá, a gente tem que voltar pro Alasca e passar um frio doido. Não pode. Se você não viu esse vídeo, volta que vale a pena ver, que foi levemente tenso. Pronto! Agora sim, oficialmente de volta no Canadá. Tudo certo! Bem de boas, a gente nem precisou sair do carro, ainda bem, porque tá muito frio. É, mas bastante pergunta, né? Perguntou bastante coisa, mas eu acho que tudo é padrão. É normal, ele pergunta quanto você tem de dinheiro físico, como vocês têm dinheiro pra viajar. Você tem armas, tem arma. Nem perguntou de comida, né? Se a gente tinha. Pimenta, não perguntou nada de comida. É, porque às vezes tem alguns que perguntam, né? Se tem ovo, carne, esse tipo de coisa, porque geralmente não pode cruzar a fronteira com isso, né? Esse nem perguntou. E perguntou pra onde a gente estava indo e quanto tempo a gente gostaria de ter no Canadá, né? Quanto tempo a gente precisaria. A primeira vez a gente ficou meio enrolado, porque a gente falou, o máximo que der. E aí o cara chamou isso porque a gente realmente queria explorar muito, a gente ia pra Tuktoyaktuk e tal. E agora não, a gente vai fazer uma perna mais curta, então a gente pediu ali um mês pra ele, mas como ele não carimbou nada no passaporte, então a gente, na teoria, tem mais 6 meses. Pelo menos foi isso que a gente leu no site do governo. Eles sobem quando tem picape assim e pegam as comidas que as pessoas deixam na parte de trás.